A Marvel não perde tempo mesmo, já tá prestes a lançar mais um mega evento que pode impactar diretamente o UCM. Sim, isso tudo pode respingar nos cinemas e lógico que a gente vai explicar tudo isso. Será que essa história tem relação com como vão introduzir os X-Men nos cinemas? Antes de continuar esse vídeo, eu queria dar uma dica aqui rapidinho da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Isso para vocês que querem ter um destaque no mercado de trabalho. Esse vídeo aqui é um oferecimento da EBAC, que oferece também cursos online para que vocês possam aprender quando e onde quiserem. São mais de 1000 cursos diferentes que vocês podem acompanhar no seu próprio tempo, no ritmo pessoal que cada um tem, sem problema nenhum, não importa a sua idade ou a sua formação anterior. Os cursos da EBAC envolvem diversas áreas para vocês escolherem, como tecnologia, marketing, audiovisual, games, programação, além dela ter uma série de iniciativas que preparam um aluno para ser inserido no mercado de trabalho. Sim, porque independente do que você já estudou ou estuda, ou com o que você trabalha no momento, na EBAC você pode se preparar para ter uma nova carreira, ou agregar conhecimento para a área em que você já está atuando. Não precisa nem dizer que conhecimento nunca é demais. A EBAC já tem 30 mil alunos que aprendem com tutores prestigiados dentro e fora do Brasil. O que é bacana demais é ter segurança em quem tá te passando conhecimento. E eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá me assistindo que tem interesse de, por exemplo, trabalhar na área do audiovisual, como no YouTube aqui, quem sabe, por exemplo, mas que sentem falta de ter mais um conhecimento para sentir mais uma segurança. Eu mesmo precisei ter conhecimento prévio em design gráfico e edição de vídeo para começar a produzir o meu canal aqui. E eu ainda preciso. Então eu vou aproveitar e te dar uma dica. O curso de direção de conteúdo para TV e mídias digitais da EBAC. Esse, por exemplo, é uma boa para você porque prepara o aluno desde o início, dando os primeiros passos, com todas as informações necessárias, até chegar no final e ter um trabalho autoral completíssimo para o seu portfólio. Já imaginou isso aí? Maneiro, né? E olha que os salários médios de um profissional bem capacitado nessa área podem chegar a valores bem interessantes, dependendo do local e para quem você trabalha. Durante todo o curso, o aluno é acompanhado e avaliado pelos tutores e vocês podem ver aqui a opinião de alguns dos milhares de alunos que já estudaram na EBAC. E para vocês, Loquias, que me acompanham aqui no canal, vocês ganham um cupom de R$100 de desconto em qualquer um dos cursos de qualquer área. Anota aí para não esquecer, Loquia 100. E esse desconto, olha só, é cumulativo com outros descontos que já estão lá no site, beleza? Eu vou deixar as informações aqui embaixo na descrição para você ir lá e conferir e saber mais. Vale muito essa dica, dá uma olhada lá e vamos continuar. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, já tem alguns meses que a Marvel vem anunciando um novo mega evento nos quadrinhos que vai jogar uma bomba. Vai causar uma grande guerra entre 3 dos seus maiores grupos de heróis, no que promete ser um grande divisor de águas, não só nos quadrinhos, mas também algo que pode afetar diretamente o universo cinematográfico. E eu vou explicar como isso tudo pode acontecer. Mas a questão é a seguinte, tá para sair o novo mega evento da Marvel Comics chamado Judgment Day, ou Dia do Julgamento. Um evento que pode levar ao fim a vida dos mutantes. E vocês já sabem que mega eventos como esses acontecem de tempos em tempos na Marvel nas HQs. E eles servem para sempre darem umas agitadas nas vendas aí. Só que não só por isso. Eles também servem para fazer uma espécie de reboot, ou para fazer pequenas mudanças nos principais personagens da Marvel. E até servem para inserir novos personagens para serem explorados nos quadrinhos. Acho que até um bom exemplo disso foi o evento Inumanidade das HQs Marvel, que abriram as portas para vários novos inumanos serem apresentados, incluindo a própria Kamala Khan Miss Marvel. Mas o que tá rolando dessa vez? Eu vou te contar assim que você se inscrever no canal, ativar as notificações, sério, me dá essa força aí, não custa
custa nada e com esse simples gesto você me ajuda pra caramba e vai ficar informado das próximas novidades do mundo de super-heróis. Eu adoraria ter você aqui com a gente nos próximos vídeos como parte da família Loquia. E se você tá sempre aqui me acompanhando já, meu grande abraço de coração e vamos continuar. Porque de acordo com a Marvel, na saga Dia do Julgamento, os Eternos estão aprendendo mais sobre o seu papel no universo, o seu lugar na história, o que vai incluir aí uma tal verdade devastadora sobre os mutantes. E isso vai fazer com que eles ataquem os habitantes de Krakoa, a Ilha Viva, que é o país dos mutantes. Para isso aí a gente já precisa de algum bom contexto, tá? Primeiro, você notou aí que a Marvel tá colocando Eternos contra X-Men, contra mutantes? Os Eternos acabaram de ser apresentados nos cinemas. Isso não é coincidência. Exatamente pelos Eternos terem ganhado mais espaço nos cinemas, a Marvel tá dando mais destaque para eles nos quadrinhos, até para ter mais uma história nos quadrinhos desenvolvida sobre esses personagens aí, para servir de material de origem, de inspiração para futuros filmes desses personagens aí que podem ser produzidos. E em relação aos X-Men, sim, Loki, os X-Men agora são simplesmente imortais. Foi o que aconteceu um tempo atrás no arco Dinastia X e Potências de X. E eles moram em um país próprio, em uma nação mutante chamada Krakoa, onde eles podem ficar livres das perseguições e do preconceito, e lá eles são governados pelo Conselho Silencioso. Eu já vou explicar isso melhor para vocês, porque antes, vale mencionar que tudo leva a crer que esse tal segredo que a Marvel está se referindo, essa verdade devastadora aí sobre os mutantes, já vem recebendo dicas há algum tempo nos quadrinhos. E o fato seria de que os mutantes estão ligados aos Eternos, porque eles, os mutantes, seriam parte deviantes, que é a raça inimiga dos Eternos há milênios. Olha só que conceito está sendo introduzido nos quadrinhos agora. Mas parece que a Marvel não vai parar por aí. E só me adiantando, você já tá sentindo o cheiro de como isso pode ser adaptado para os cinemas, né? Você já tá sacando. Mas parece que a Marvel não vai parar por aí, não. Tudo indica que existe ainda uma quarta força, além dos X-Men, dos Eternos e dos Vingadores nessa história. Uma potência que a editora descreve como o maior poder com o qual eles já entraram em contato. Aparentemente, nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Celestiais. Mas provavelmente seria algo que nós só veremos muito lá na frente nos quadrinhos, muito lá na frente desse mega evento aí. Só que se você assistiu o filme dos Eternos, você sabe muito bem que os Celestiais não são pouca coisa não. Muito pelo contrário, no filme, os Eternos conseguiram evitar que um deles despertasse e destruísse o planeta Terra. E vocês viram o que aconteceu depois. Aliás, esse é um cenário muito parecido com o que acontece nos quadrinhos atualmente, porque a sede dos Vingadores, atualmente, é a Montanha dos Vingadores, que na verdade é o corpo de um celestial chamado Progenitor, que caiu e se fundiu com uma montanha. Esse lugar é sagrado para os Eternos, e isso é mostrado no quadrinho Eternos 10, quando eles tentam invadir a Montanha dos Vingadores para se comunicar com os Celestiais que restaram depois da batalha contra Thanos. Inclusive, esse lugar talvez seja onde eles vão descobrir o tal segredo, que vai levar todos os envolvidos, né, X-Men, Vingadores e os Eternos pro tal dia do julgamento aí. Mas acontece, Loquias, que recentemente rolou o Comic Book Day, que é o dia mundial do quadrinho gratuito. Esse dia sempre acontece todo ano, no primeiro sábado de maio, onde as editoras e as lojas de quadrinhos, procurando incentivar o consumo de HQs, dão algumas histórias de graça. Mas não é qualquer história, né? Eles vão dar lá uma história qualquer para a pessoa não querer continuar lendo? Não. São histórias específicas e especiais. E algumas editoras aproveitam um dia para lançar material inédito, como a Marvel fez para lançar esse dia do julgamento. E aí, nesse dia, a Marvel distribuiu a edição Free Comic Book Day Avengers X-Men 1. Esse quadrinho é uma prévia do que nós vamos ver nesse mega evento do dia do julgamento. E nela, a Marvel revela o motivo dessa batalha que está prestes a acontecer entre X-Men, Vingadores e Eternos. Nesse quadrinho, os Eternos falam que qualquer criatura com uma mutação fora de controle é um deviante,
o que incluiria aí os mutantes, agora que os X-Men conseguiram driblar a morte, tornando eles mesmos eternos ou imortais. Então agora que são imortais, os X-Men seriam deviantes. Explicando melhor como essa situação toda da imortalidade dos mutantes funciona, os protocolos de ressurreição mutantes foram desenvolvidos em Krakoa de forma que, quando um mutante morre, o Professor Xavier, junto de outros mutantes, consegue clonar esse mutante que morreu em outro corpo, usando um backup da mente desse mutante que morreu, que estava no cérebro, que é aquele capacete grande que o Professor Xavier usa, mas que já foi aquela sala toda mostrada nos filmes dos mutantes, sabe? Então, aquela sala toda, o cérebro, agora nos quadrinhos é só um capacete que o Professor Xavier usa. Então, basicamente, toda vez que um mutante morre, ele ressuscita. Então, ele consegue viver para sempre. Mas se isso for verdade, se os mutantes forem mesmo deviantes, é uma situação que impacta diretamente o universo Marvel, incluindo o UCM, que nós estamos há muito tempo especulando como é que a Marvel Studios vai introduzir os mutantes no universo cinematográfico. Será que agora nós teremos a resposta? Os mutantes vão ser apresentados como deviantes? O gene X deles tem origem relacionada aos Eternos, aos inimigos dos Eternos, melhor dizendo? Claro que nos quadrinhos isso tudo pode ser só um grande mal entendido e acabe mesmo com todos os Eternos, os Vingadores e os X-Men se unindo para enfrentar o verdadeiro inimigo em comum no final. Até porque o quadrinho lançado no Comic Book Day começa mostrando milhões de anos atrás na Terra, com alguns Eternos simplesmente matando toda uma raça de macacos inteligentes que teriam passado por uma série de mutações e compartilhando de uma mesma mente. Ou seja, eles teriam uma mente compartilhada. A explicação de Urano, o líder deles, é que se continuassem dessa forma, aqueles macacos poderiam ser responsáveis por eliminar toda a vida na Terra. Em seguida, o quadrinho mostra os X-Men imortais em Krakoa, que justamente por conta da sua imortalidade, estariam criando um desequilíbrio no planeta, já que antes eles eram uma minoria e agora, podendo viver para sempre, seriam uma ameaça para o Homo sapiens. E ainda existe um plano surgindo das sombras acontecendo ao mesmo tempo, que envolve alguns Eternos malignos liderados por Thanos, que Thanos é um Eterno nos quadrinhos. Será que isso vai ser melhor explorado nos cinemas? Pô, na cena pós-créditos do filme Eternos apareceu o Eros, irmão de Thanos. Mas enfim, nessa HQ apareceu esse grupo de Eternos malignos liderados por Thanos para expor os protocolos de ressurreição e incentivar assim uma luta entre os Eternos contra os X-Men e os Vingadores. Ou seja, o Thanos parece estar se aproveitando da confusão toda para colocar todo mundo um contra o outro. Se até agora você ainda estivesse perguntando, pô, Loki, é bacana isso aí tudo, mas não tô vendo nada a ver com o universo cinematográfico da Marvel, você tá falando de quadrinhos. O que isso tem a ver com os filmes? É outra coisa. Aí é que tá. Não exatamente. É só a gente lembrar que nós vimos a Saga do Infinito no UCM, que compreendeu aí as fases 1, 2 e 3 da Marvel nos cinemas. E adaptou, de certa forma, a trama das Joias do Infinito para os quadrinhos e colocou ali Vingadores contra Thanos na sua tentativa de equilibrar o universo. No meio disso tudo, nós também tivemos adaptações de outros arcos e mega eventos dos quadrinhos, como por exemplo, Guerra Civil em Capitão América 3, que colocou os Vingadores de lados opostos. Era de Ultron também foi adaptada de certa forma para os cinemas. E agora nós estamos prestes a ver a série Invasão Secreta, que vai sair para o Disney Plus, estrelada pelo Samuel L. Jackson, Nick Fury, que nos quadrinhos colocou uma raça alienígena, os Skrull, invadindo o planeta Terra para conquistar tudo, enquanto se disfarçavam inclusive dos heróis mais importantes. E além de tudo isso que eu citei, todos esses eventos, os quadrinhos que foram adaptados para os cinemas, a Marvel acabou de introduzir o conceito das incursões em Doutor Estranho 2, que é um conceito que só foi introduzido nas HQs ali pelo ano de 2015, mais ou menos, talvez um pouco antes, 2014. Ou seja, é mais ou menos recente. A série do Cavaleiro da Lua também adaptou arcos bem recentes dos quadrinhos do Cavaleiro da Lua. Miss Marvel é uma personagem bem recente das HQs também. É como se a Marvel nas HQs estivesse trabalhando quase que em conjunto com os cinemas em um esforço criativo para desenvolver as histórias, porque os cinemas estão se inspirando em conceitos cada vez mais
mais recentes que estão sendo introduzidos nas páginas dos quadrinhos. Ou seja, não seria loucura a gente esperar que mais cedo ou mais tarde a Marvel pudesse adaptar sim o Dia do Julgamento, diretamente dos quadrinhos para o universo cinematográfico da Marvel. Ainda mais agora que a gente vê que os Eternos acabaram de chegar nos cinemas, os X-Men devem ser apresentados a qualquer momento, e fazer uma conexão entre esses dois grupos de personagens faria até algum sentido. Sim, seria diferente da origem tradicional dos X-Men, dos mutantes lá das HQs, mas a gente já sabe que a Marvel nos cinemas adapta os conceitos clássicos e não necessariamente traz eles ao pé da letra. Por isso que eu acho que essa nova mega saga da Marvel nos quadrinhos é tão interessante, porque ela tem muito a ver com o momento atual da Marvel nos cinemas. Comenta aqui o que você acha disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.